Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre um assunto que nesse período agora vai dominar o Congresso Nacional e que vai impactar a vida de todos os empreendedores e empresários no nosso país. Isonara, que assunto é esse? Tributos. É uma reforma tributária que está acontecendo e aí vai impactar bastante na nossa realidade, né? Há muitos anos, o Congresso Nacional tenta, de todas as formas, modernizar esse modelo que a gente tem hoje de cobrança de tributos, que é muito complicado. Ninguém sabe o que está pagando, por que está pagando. É um emaranhado de leis, de informações, de tributos, e isso dificulta até mesmo a pessoa que quer fazer o pagamento de forma correta, porque às vezes a pessoa nem entende. E tudo isso tem um impacto. E que impacto é esse? Que essa confusão tributária que a gente vive gera nos nossos contribuintes, Arizona? O impacto que isso tem causado é a quantidade de tempo que uma empresa brasileira ela leva para pagar impostos. Você sabia que uma empresa brasileira ela leva 1.958 horas pagando tributos? É isso mesmo. Atrás da gente fica a Bolívia, com 1.025 horas. E em uma média de países, de 190 países, cerca de 206 horas eles pagam tributos. Ou seja, o tempo que uma empresa brasileira leva para pagar tributos em consideração a uma média de 190 países, a gente está disparado na frente em relação ao pagamento de tributos. E tudo isso causa o quê? Um prejuízo, Um prejuízo principalmente a quem é o consumidor final. Por quê? Porque essa alta carga tributária, ela eleva o preço dos produtos, fazendo que assim o consumidor final seja prejudicado. Então vamos lá. Existe uma proposta, que está lá no Congresso, que já está sendo um objeto de estudo, de que trata da simplificação dessas cobranças. Rizonário, você saberia dizer quais são os tributos que estão envolvidos nessa proposta que está lá no Senado? A proposta que está lá em discussão no Congresso é unificar 5 tributos, que no caso são eles PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. A ideia seria unificar todos esses impostos, gerando o imposto IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. Mas também tem a questão da padronização das alíquotas, Mas sabemos nós que dentro desses tributos, existem os impostos de esfera estadual e esfera municipal. E aí, cada município e estado existem as suas alíquotas, Nós vamos falar um pouco agora sobre quais as características que estão lá nessa discussão, que estão embutidas nesse IBS, que está em tramitação no Congresso Nacional. Agora nós vamos falar sobre algumas características desses tributos para que você possa entender o que está sendo discutido lá no Congresso, além da unificação de todos esses tributos que aqui já foi falado pela Rizonara. Eu vou mencionar essas características e em seguida o Irã vai desenvolver cada uma delas. A primeira delas fala sobre terá caráter nacional, lembrando que são características do IBS, Terá caráter nacional com a alíquota formada pela soma das alíquotas federal, estadual e municipal. Estados e municípios vão determinar suas alíquotas por lei. Esse primeiro ponto, se a gente puder fazer até uma analogia com o Simples Nacional, será o quê? É uma alíquota única em que está englobada todos esses tributos, mas o governo federal deixou a cargo de estados e municípios eles dizerem qual vai ser a participação do ICMS, no caso do estado, a participação, o valor da alíquota do ICMS, e no caso dos municípios, o ISS, os municípios é que vão dizer
qual que vai ser o valor da sua alíquota, que será somada, né, às demais, e será uma alíquota única, né, para esse tributo que está englobado todos esses impostos. Então o governo federal, né, pretende unificar, mas ao mesmo tempo deixando ainda o direito de estados e municípios decidirem quais os valores das suas alíquotas. Vai ser padrão, mas acaba que em questão de valor de alíquota não vai ficar padrão para todo mundo, né? No caso das estaduais e municipais. Certo. Vamos lá para uma segunda característica. Incidirá sobre base ampla de bens, serviços e direitos, tributando todas as utilidades destinadas ao consumo. Exatamente, né? Assim como os demais impostos, né, esse IBS ele vai incidir tanto na comercialização dos produtos como nas vendas, né, e direitos de serviço. Então ele vai não só substituir os demais tributos, como vai incidir em todos, né, os produtos, serviços que as antigas alíquotas já tributavam, ok? Ou seja, não vai ficar nada de fora, né? Nada, tudo vai ser pagado. Uma terceira característica, será cobrada em todas as etapas de produção e comercialização. Isso é uma questão interessante porque em algumas outras propostas, né, algumas pessoas sugeriram ou acham interessante que a indústria ela fosse responsável pela cobrança desse produto e que o imposto já fosse retido diretamente na fonte, para evitar que todos os entes da cadeia pagassem. Ou seja, a indústria produziu, coloca lá o valor da substituição dos demais membros da cadeia e recolhe diretamente para o governo. Nesse caso não vai ser assim, né? Cada um vai pagar, né, o seu imposto de acordo com a medida que for chegando a si. No caso a indústria, o industrial ele compra insumo, ele transforma aquele produto, então ele vai pagar o imposto de quê? Somente da diferença, né, da compra do insumo e do produto que ele teve que inserir para produzir aqueles equipamentos ou aqueles produtos, certo? O comerciante ele vai receber esse produto, né, vai colocar os custos dele, certo? Vai ter a receita dele e vai pagar somente sobre a diferença, né, da venda que ele teve. E assim sucessivamente até chegar na cadeia do contribuinte final. É uma característica da próximo ponto que eu vou levantar, que é a questão de não será cumulativo, né? Exatamente. Para quem já tem um certo conhecimento, esses tributos serão cobrados muito parecido com o que hoje já é o lucro real, né? Ou seja, a empresa compra, ela tem direito ao crédito daquelas alíquotas sobre aquelas compras que ela teve e ela tem o mesmo valor de alíquota sobre a saída, né? E no final do mês é feita a apuração e pago, né, sobre o que ele faturou a mais do que comprou. Que isso é uma característica do regime não cumulativo, tá certo? É o débito e o crédito, né? A diferença eu vou pagar. E vamos a mais uma característica. Um outro ponto, incidirá em qualquer operação de importação, para consumo final ou para insumo. Exatamente, o governo ele, né, vai cobrar esses tributos sobre não só a comercialização dentro do território nacional, mas como a compra de produtos, né, importados, tanto para o consumidor final, a gente que compra um celular, que compra um computador, que vem dos Estados Unidos ou de outro país, mas como também as grandes indústrias que compram insumos, né, de outros países para produzir. Esse imposto também será cobrado. E vamos a mais uma característica, né, a última que eu vou mencionar, em questão das operações interestaduais e intermunicipais, pertencerá ao Estado e ao município de destino, questão do imposto, né? Exatamente. Todo mundo sabe, né, que existe uma guerra, né, fiscal, uma guerra tributária entre os estados, que tentam de alguma forma favorecer, né, as indústrias
as empresas que se instalam nos seus estados para que assim, né, possa gerar mais renda e emprego dentro do seu estado. E alguns estados eles não têm um poder de barganha, né, desse tipo. E acabam que muitas empresas se acumulam, né, em determinados lugares do país, principalmente lá no sul. Né, as empresas principalmente estão instaladas lá. Aí nós moramos aqui no Nordeste, compramos um telefone pela internet, esse produto vem da onde? Vem de São Paulo. Compramos uma bicicleta, compramos algo, uma TV, esse produto vem da onde? No Rio de Janeiro, de São Paulo ou de algum estado do sul. A intenção desse item é fazer com que o imposto seja devido, né, ao estado e ao município onde o produto vai ser consumido, certo? É uma das características muito importantes, né, que vai, de repente, fazer um balanceamento melhor, né, uma distribuição de renda melhor no quesito, né, do retorno aos estados e municípios. Mas só lembrando, né, que isso é uma ideia que foi levada para votação e que a gente ainda não sabe se vai ser sancionada ou não. Mas digamos que venha sim a ser sancionada e ser aceita todos esses pontos. Acredito que essa medida ela não vai tomar a obrigatoriedade de ser de imediato, né? Teria um prazo, já tem alguma ideia de mais ou menos se for sancionado, em que período a gente vai começar a seguir dessa forma a questão de apuração dos tributos? O governo, né, a própria proposta essa que foi sugerida pelo deputado de São Paulo, deputado Baleia Rossi, ele sugere um período de transição de pelo menos 10 anos, nos quais os 2 primeiros anos, né, teria uma redução, primeiramente nas alíquotas do COFINS, certo? Um período de teste para que as empresas começassem a se familiarizar com essa nova sistemática. Em seguida, após esses 2 anos, os demais tributos seriam incorporados, certo? E a redução gradativa de suas alíquotas. A ideia é que essas alíquotas, né, elas serão reduzidas ao longo desse período de 10 anos. E o período é longo justamente para que não haja um impacto, né, direto, né, dentro da economia do governo federal, dos estados e dos municípios. Então é isso, pessoal. Acredito que é um assunto bastante relevante que foi levantado, né, que está sendo votado. Pode ser que a gente venha a seguir dessa forma, que a gente venha a ser tributado com todos esses, na verdade, ser unificado esses tributos pelo IBS, né? E mais vamos aguardar a tramitação do processo. Então é isso, pessoal. Nós estamos trazendo aqui tudo que a gente falou aqui. Trata-se ainda de uma proposta, certo? Que está lá no Congresso. Sabemos que temos diversas entidades que têm interesse nisso. Infelizmente hoje um dos maiores custos do Brasil que existe é a nossa carga tributária, que prejudica demais, né, a questão da geração de emprego, a questão da sobrevivência das empresas, mas sempre fica uma dúvida no ar. Essa mudança, ela vai reduzir impostos ou ela vai aumentar os impostos que a gente já tem? Infelizmente, não dá para saber ainda. Vamos aguardar e torcer que os nossos deputados, que os nossos senadores, eles analisem, né, vejam o quão é importante a sobrevivência das empresas no nosso país e tenham sabedoria para fazer a escolha correta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, deixe seu comentário e a gente vai ter o maior prazer em responder todos eles. Até a próxima!